Olá, aqui quem fala é o professor Kaique e na aula de hoje, em Matemática 1, falaremos sobre logaritmo. Logaritmo que é uma operação, não das operações elementares, né? Já é uma operação consequência de outras mais básicas. Então falaremos sobre a sua definição, falaremos de algumas consequências dessa definição, ou também chamadas de propriedades. E dentro de propriedades a gente consegue falar de três, que na minha opinião são as três principais operações, né? Dentro do logaritmo, ou seja, são duas formas de operar com os números. Então, organizando, o logaritmo é uma operação e aí você tem propriedade a partir dessa definição, né? Como, por exemplo, o log do produto, né? Produto vira soma, para alguns que já estudaram. Quando a gente for falar de log da divisão, o log da divisão resulta em uma subtração, enfim. A gente vai falar de regra do peteleco para a galera que já estudou, beleza? E então, já meio que falando sobre o que vai acontecer na aula de hoje, a gente vai conseguir falar da aula de hoje em 3 tópicos. Alguns deles subdivididos, outros não, mas ainda assim a gente consegue falar de bons comentários. Eu acho que é uma aula que, assim, a gente vai falar de um assunto que costuma, né, historicamente ser difícil, assim, ou pelo menos entendido como um assunto que, né, não tem não são tão fáceis assim as formas de chegar. Então, se você, Kaique, eu gosto muito de me preparar antes para as aulas, você tem alguma dica para essa aula de log? Eu diria que é muito importante você mandar super bem naquele início da aula de função exponencial, aquela parte da potenciação, de você lembrar as propriedades de potenciação. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Todas essas regras eu acho que são cruciais e vocês vão ver isso na aula. Então, se você quiser dar um pause nesse momento, dá uma olhada na parte de função exponencial e venha mais forte para essa aula, tranquilo? Eu acho que essa aula vale super a pena. A gente também saber que as questões não costumam ser as questões mais acertadas nos vestibulares. Não é que não exista questões fáceis de log. Tanto no próprio Enem, inclusive, a gente já teve questões que não eram das mais difíceis, muito pelo contrário. Mas ainda assim, por conta de log já ficar na cara que é uma questão de log, a galera vê log, basicamente o pessoal já corre. E aí, assim, isso vai variar um pouco na estratégia de cada candidato para essa prova. Sobretudo falando da prova do Enem, que a prova, né, geral vai fazer, eu acho que vai depender da sua carreira. Por exemplo, assim, um fator com certeza decisivo vai ser a carreira que você está pretendendo. Porque dependendo da carreira, você nem precisa se preocupar, por exemplo, com esse assunto. Já que a gente sabe que TRI, por exemplo, a teoria de resposta ao item, que dá a pontuação final no Enem, né, nos cadernos e no final da média, a gente sabe que, por exemplo, a questão de log não é uma questão que vai valer tanto, né? Ela não é uma questão tão pesada de pontuação. É só você pensar que a nível de Brasil, será que as pessoas vão acertar muito ou pouco uma questão de log? Já que log tem já um precedente de ser um assunto com não tantas facilidades, né? Já que é um assunto que depende de outro. Não, né? Porque quanto mais acúmulo, é só a gente pensar, enfim, na nossa sociedade, dentro das desigualdades dela e dentro do que atualmente se tem, né? A extensão de Brasil, já que a prova é nacional, a gente não vai ter um assunto aí que, primeiramente, não é tão, assim, facilmente assimilado, e segundo, que a consequência disso vai ser o quê? Vai ser um assunto, então, não tão acertado por esse motivo e por outros também, né? Seja a contextualização que foi abordada para aquele assunto, então vai tudo depender da estratégia. Então é muito importante que nesse momento já seja um recado, assim, de você já estar começando a pensar também na estratégia que você vai ter para o Enem e já esse pensamento, se você ainda não tomou, ou se para quem já tomou quer continuar, é justamente ter o parâmetro a sua carreira. A sua carreira que você está pretendendo vai ser justamente um fator decisivo para você organizar melhor os seus estudos, né? Porque vai depender, vou dar tantas horas para esse caderno, porque esse caderno de matemática tem 45 questões. Talvez seja uma estratégia super positiva, né? Porque é uma estratégia, por exemplo, de que, dependendo da sua carreira, se equipare, né? Porque, por exemplo, matemática são 45 questões, em que tiveram anos que a pontuação do caderno inteiro valeu até mais do que 1000. Se você pensar que comparado, por exemplo, com algumas carreiras que podem ter, não sei, biologia como peso 3, cara, biologia tem em média 15 questões. Peso 3 seria literalmente multiplicar por 3 essa pontuação. Então, mesmo que você acerte todas, você vai ter um peso ali de 45 questões. Algo que só o caderno de matemática ou só o caderno de linguagens tem, sacou? Então, assim, dependendo da sua carreira, vale a pena, e dependendo até para a universidade, né? Porque tem os pesos do INE, né? Na hora de você, enfim, escolher, na hora do SISU, melhor dizendo, eu queria lembrar isso. Na hora do SISU você escolhe diferentes universidades e elas têm, consequentemente, diferentes pesos, né? Para as áreas, para os cadernos. Então vale a pena você ter essa estratégia. Então, se você ainda não pensou nisso, acho que super vale a pena. Você está vendo que eu estou dando um tempo bastante para falar disso, né? É bem razoável. Procure isso, assim, procure conseguir se situar, né? Porque, assim, mesmo que a gente esteja num cenário aí não tão, assim, confortável de pensar em prova, eu acho que em algum momento, não que seja agora, mas em algum momento até a prova você tem que fazer isso, tá? Eu acho que é prioritário até a prova, você com o máximo de antecedência possível, na medida do seu possível,
mapear isso, beleza? Então log não é um assunto dos mais acertados, mas dependendo da sua carreira também, pode ser que uma questão de log faça completa diferença, de você sair ali de uns 700 e tal, e já conseguir somar ali uma pontuação muito boa, porque se você vem fazendo uma prova constante, ou seja, acertando todas as questões fáceis, a maioria delas, e uma questões médias, se a de log, por exemplo, não for uma questão difícil, uma questão média, ela com certeza ela vai valer bastante. Mas ela só vai valer bastante, ou vai valer o seu máximo, justamente se você já vem fazendo uma prova constante, que é algo que, por exemplo, vai estar dentro da estratégia de quem quer uma carreira muito concorrida, né? Vai ter que acertar todas as fases, vai ter que acertar as médias, e aí, dentro dessas médias, conforme for aumentando o grau de dificuldade até chegar no grupo de questões difíceis, essas questões, se feitas de uma maneira constante, ou seja, vai acertando todas as faces, todas mais ou menos, tal, vai subindo, crescente, acertar uma dessa pode valer bastante ponto, né? Vai mudar você de patamar, com certeza, beleza? Todas as estratégias, estou super aberto a falar sobre isso, então depois vocês podem me mandar mensagens, enfim, fiquem à vontade, e-mails também, vamos lá, vamos construir junto. Antes da gente começar a falar de log, como eu disse para vocês, a recomendação é de exponencial, eu vou começar falando de exponencial, que logo a gente vai ver que na logaritmo, a operação log, ela tem uma consequência exponencial e vice-versa, ou seja, uma exponencial ela pode desembocar em log, a gente pode usar a operação log ou não usar, tudo bem? Ou seja, quando você está usando lá o log, você pode fazer que nem você, por exemplo, tem um número negativo e multiplica por -1 para ele ficar positivo. Você deixou de usar a operação subtração, né, dependendo da perspectiva, e usar a soma. Ou você tem ali uma multiplicação e você divide, enfim, você pode aplicar a operação log ou desaplicar, por exemplo, a operação log, beleza? Vamos falar sobre isso. Por isso, eu vou começar por uma exponencial como essa, né, no nosso rascunho. Imagina que você tem essa exponencial, essa equação exponencial de 4 elevado a x igual a 8. Primeiro, como é que eu sei que é uma equação exponencial? Equação tem igualdade, eu quero achar uma variável, essa variável está no expoente, ela se encontra no expoente, então ela é uma equação de cunho exponencial. Tá, elementos que aqui estão, né? Já falei, x é o expoente e 4 e 8 são as bases, né? Bases justamente dessa possível potência, né? A potência aqui toda é 4 elevado a x, a potência ao todo é como se fosse um 8 elevado a 1. Tudo bem? E é por isso que eu falei, né? Isso aqui é semelhante a genericamente a elevado a x dando b, dando um outro resultado. Poderia também assim ser chamado. Então a pergunta aqui é, o que a gente quer investigar? Qual o expoente de base 4, o resultado é 8? Será que a gente consegue resolver uma equação exponencial como essa? Eu diria que sim, pelo que a gente aprendeu na semana passada. A gente não precisa usar log aqui. Para quem já teve log, sabe que exponencial às vezes você pode dar uma acelerada e resolver por log. Aqui nem precisa, pelo seguinte. Bom, a análise seria o seguinte. A gente tem uma frase que é assim, e sempre vale tentar, né? Usar ela, porque ela geralmente dá certo. Que na exponencial é assim, se as bases são iguais, os expoentes são iguais e vice-versa, né? Bom, 4 elevado a x, a base 4 não é igual à base 8, mas a gente sabe que tem relações, porque o 8 é metade de 4, ou uma segunda possibilidade, e essa me apetece mais, é justamente converter tanto o 4 quanto o 8 para a base 2, que eu já consigo uma base em comum, tanto para o 4 quanto para o 8. Porque, por exemplo, o 4 é 2 ao quadrado, e aí como o 4 está elevado a x, a gente teria 2 ao quadrado elevado a x, igual, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Tudo bem? A gente aprendeu, lembrou, ou pelo menos lembrou, quem sabe até aprendeu, de que isso aqui é uma potência de potência, a gente multiplica os expoentes, então seria 2 elevado a 2x iguais a 2 elevado a 3, e aí a frase agora faz valer, né? Se eu tenho bases iguais, os expoentes são iguais. Então aqui eu tenho que 2x são iguais a 3, expoentes iguais. Lembrando que essa frase ela vale tanto na ida quanto na volta. Se eu tenho expoentes iguais, as bases significam que elas são iguais também. Então aqui x vale 3 sobre 2. É só você lembrar que, por exemplo, se eu quero que esse lado seja igual a esse, quais são os elementos que tem dos dois lados? Nós temos bases e nós temos expoentes. As bases já são iguais, então para que essa igualdade de fato valha, né, ela seja verdadeira, falta só os expoentes, né, serem iguais também. E aí a gente garantiu isso para que mantenha a igualdade. Para que mantenha a igualdade, x tem que ser igual a 3 sobre 2. E de fato, né, se eu colocar 3 sobre 2 aqui, o que significa expoente 3 sobre 2? Não sei se você lembra. Uma prova real seria que lembrar que expoente 3 sobre 2, expoente fracionário, ele vai remeter, melhor dizendo, a uma raiz. Ou seja, isso é a mesma coisa do que uma raiz quadrada de 4 ao cubo. E quanto que daria isso? Bom, primeiro seria uma raiz quadrada 4 ao cubo, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. E aí a raiz quadrada de 64, 8. Tudo bem? Por isso que o expoente que eu coloco aqui no 4 para dar 8, teria que calcular uma raiz quadrada desse número ao cubo para dar 8. Beleza?
Assim como a gente sabe, né? Resolver, por exemplo, casos como esse. 2 elevado a x igual a 8. Cara, essa aqui é ridícula, né? 2 elevado a x igual a 8, que é 2 ao cubo. Bases iguais, expoentes iguais, x igual a 3. Então, eu preciso elevar o 2, né? Multiplicar o 2 3 vezes para que eu consiga, aí sim, igualar a 8. Mas tem alguns casos, por exemplo, como esse, em que a gente quer saber qual é o expoente da base 2 para que dê 3 e que a gente não vai conseguir converter, né? Como, por exemplo, nesses dois outros exemplos. Tipo assim, aqui já dá para ver que não vai ter conversão, né? Não tem como igualar as bases, usar aquela propriedade fundamental da exponencial, justamente porque, por exemplo, aqui as bases já são primas, né? Elas são primas entre si. 2 é primo e 3 é primo. Então a gente não tem como converter justamente porque não tem outro número, porque os divisores do 2 é 1 e ele mesmo, e o 3, 1 e ele mesmo. Então não tem como converter o 2 nem em base 3, nem vice-versa. E aí justamente quando a gente tem casos que nem esse, onde não dá para converter as bases, e a gente ainda assim quer achar os expoentes, a gente usa uma outra operação. Então foi assim que a gente pode até falar da história da matemática, a cronologia foi essa. O surgimento da operação log foi para casos que não davam para converter bases iguais, que era onde a gente conseguia, né? A gente, né? Não estava lá, mas enfim, o que a matemática não conseguia resolver. Então, era um campo da exponencial que não era suficiente a exponencial. Então, a gente precisava de uma nova operação que justamente desse para a gente, né, isolar, achar o valor desse x, que é sinônimo de isolar de alguma maneira. Então, para a gente isolar esse x, o que a gente usava? O log. A operação log ela pode ser tranquilamente substituída por uma frase que eu costumo dar de dica para a galera, que é assim: logaritmo ou log pode ser substituído por uma pergunta de qual é o expoente? E de alguma maneira a gente já estava fazendo isso, né? E eu queria falar um pouquinho de log com vocês. E aí depois voltar nesses exemplos, pode ser? Então, qual é a definição de log? Bom, para você saber ou notar, escrever para alguém que está operando com log, você escreve log na frente, né, do número que você quer aplicar. E esse número que você está aplicando log é chamado de logaritmando. E todo log ele tem por consequência uma base. E eu vou falar já dela e inclusive o envolvimento dela com a exponencial. Então, log sempre vai ter o valor que eu estou querendo calcular, o log, e a sua respectiva base. E sempre vai ter um resultado, né? Que é chamado de log também, ou resultado, tanto faz. E aí a relação com a exponencial é a seguinte. Lembra que eu falei que log pode ser substituído por qual é o expoente? Então, por exemplo, quando a gente voltava aqui, esse exemplo, cadê? 2 elevado a x igual a 8. Se a gente quisesse reescrever 2 elevado a x igual a 8, que a gente resolveu e já sabe que x é igual a 3, a gente poderia escrever assim, ó. A gente não quer saber qual é o expoente do 2 para dar 8? Não foi isso? Qual é o expoente do 2 para dar 8? Da base 2 para dar 8. A gente poderia escrever assim, ó. Log de 8 na base 2, qual é o expoente? X. E a gente teria então que esse x seria igual a 3. Ou seja, qual é o expoente de 2 para dar 8? Poderia ser substituído por log de 8 na base 2. Qual é o expoente? E o expoente seria 3. O expoente desse 2, que é substituído por isso, né? E isso é a mesma coisa que qual é o expoente? Qual é o expoente da base 2 para que dê 8? Qual é o expoente da base 2 para que dê 8? Sim? Então, por isso, sempre que você tiver log ou tiver uma exponencial, você pode escrever no outro. Como? Assim, qual é o expoente da base B que dê A? Essa, digamos assim, é a definição de log. Assim. Sempre que você quiser escrever log, você pode usar essa forma de escrever. Então eu vou fazer alguns exemplos ali, só para a gente afiar um pouco isso melhor. Mas isso aqui é a definição. Olha só. Então quando a gente queria saber, por exemplo, qual era o expoente do 4 para dar 8, sabe como a gente poderia reescrever isso? Qual é o expoente da base 4, base, aí tu vê que o nome coincide, né? Base que tu quer o expoente base do log. Qual é o expoente da base 4 que dê 8? Qual é o expoente da base 4 que dê 8? Qual é o expoente da base... Tá vendo que faz tipo uma volta? Qual é o expoente da base 4 que dê 8? Qual é o expoente da base 4 que dê 8? Por isso que muita gente fala que essa regra aqui, essa propriedade fundamental, tem um nome meio ridículo, eu acho. Mas pode ser que ajude, justamente por ser meio tosco. Mas que assim, é a regrinha da escola, né? Porque fica redondo aqui, ó. Até fiz de amarelo. Que é assim, qual é o expoente da base B que dê A? Qual é o expoente da base B que dê A? Qual é o expoente da base B que dê A? E você faz isso, gera essa equação. Então sempre a log pode ser reescrita numa exponencial, tá? E vice-versa. Isso aqui tanto é, ó. 4 elevado a x igual a 8. Qual é o expoente do 4 que dê 8?
Aí eu poderia reescrever como log de 8 na base 4. Então tem vários valores aqui, por exemplo, que vão ser bem interessantes para a gente comentar. Bom, gente, quanto à restrição, a gente pode falar de algumas que vão ser herdadas da função exponencial e acho que é importante a gente relembrar quais são essas restrições lá da exponencial. Pois bem, quando a gente falava da função exponencial, ela possuía aquela função y igual a elevado a x. Eu vou fazer o seguinte, a caneta caiu aqui, mas eu não vou me derrubar. Y igual a elevado a x. A gente via que uma das restrições que essa função tinha era que justamente esse a, essa base, né, ela tinha que necessariamente ser um valor positivo e essa mesma base ela tinha que ter, por exemplo, um valor diferente de 1, né, que era uma daquelas restrições que davam um erro lá na função exponencial. Então, quando a gente fala de log, deixa eu dar um foco no foco fixo aqui. Uma restrição que a gente vai ter para o log é justamente que, como a gente sabe, né, o log pode ser restrito numa exponencial, então a gente pode falar o seguinte, cara, com certeza essa base, né, b elevado a x, essa base ela também tem que ser maior do que zero, né, a elevado a x, b elevado a x, e, além disso, diferente de 1. Agora, uma outra consequência dessa restrição é assim, como a gente tem que ter uma exponencial, né, de base positiva e diferente de 1, olha lá, exponencial de base positiva e diferente de 1, vamos imaginar um valor maior, positivo e diferente de 1, pode ser o 2. Galera, 2 elevado a x, eu não sei se você consegue perceber, mas sempre o resultado disso vai ser um valor positivo, tá? Como assim um valor sempre positivo? Porque se eu colocar um valor negativo, por exemplo, aí você poderia testar de várias maneiras, eu vou te dar alguns testes. Se você coloca expoente negativo, inverte, né? Expoente nulo vira 1. Expoente, né, positivo vai resolver a quantidade de vezes multiplicando, né, de acordo com o expoente. Expoente fracionário vai ser raiz, né, de índice igual o denominador, e aqui vai ficar assim. Então a gente tem várias possibilidades de teste para esse x, mas se essa base for positiva, com certeza, que é o caso da restrição da exponencial, o resultado da exponencial vai ser sempre um valor também positivo. Bom, como a exponencial b elevado a x está resultando em a, então o a também, por sua vez, ele é um valor positivo. Galera, não, tá? Não acho que isso aqui é algo para te, né, tirar o sono. Não fica nessa pilha, não. Mas é uma parada que tem que ser falada porque ela compete justamente nesse momento da aula. Então, assim, não é super importante, mas a gente tem que falar, não tem muito jeito. Beleza? Tá. Consequências dessa definição, dessa primeira aqui que está de vermelho, né? E essa forma você tem que saber escrever. Tem que sempre lembrar dela. Algumas consequências. Primeira delas, vamos lá? Que é assim. Imagina que você tenha log de 1 na base A, numa base qualquer. Como o log a gente sabe que pode ser substituído pela pergunta qual é o expoente? Então a gente pode perguntar assim, cara, qual é o expoente que eleva uma base qualquer para o resultado dar 1? Qual é o expoente que eleva o A para dar 1? Esse expoente com certeza é o zero, né? Porque a gente sabe que qualquer número elevado a zero sempre vai dar 1. Exceto zero, né? 0 elevado a zero é uma indeterminação, a gente comentou isso semana passada. Uma outra consequência dessa definição é quando o logaritmando coincide com a base, né? Quando isso acontece, a pergunta qual é o expoente, né, pode ser substituída por log, qual é o expoente que eleva o A para dar ele mesmo? Para dar ele mesmo, o expoente tem que ser 1, né? Tudo bem isso? Ok? Então, consequências aí destacadas. Outra, que é tipo uma regra do peteleco, mas ainda não é a tal da regra do peteleco, mas é muito parecida para quem já conhece, que é o log da potência. O log da potência, a elevado a n também coincidindo com a base a, ou seja, a base do log coincidir com a base da potência, o resultado sempre vai ser o próprio expoente, o próprio n. Aí eu posso te dar alguns exemplos, tipo assim, log de 2 ao cubo na base 2. Como o log pode ser substituído pela pergunta qual é o expoente que eleva o 2 para dar 2 ao cubo? Essa fica fácil, né? 3. Para que 2 vire 2 ao cubo, o expoente tem que ser o 3, né? Aquela regrinha que a gente conhece, a regrinha da escola, né? Então destaca aí, regrinha da escola. E aí eu quero comentar agora de duas meio que convenções, que é assim, sempre que você vê um log na base A, uma base qualquer, mas o expoente seja 10, sempre que você vê, não, no caso isso aqui você nunca vai ver. Na verdade eu vou ter que refazer minha frase, desculpa. Sempre que você tem um log decimal, um log de base 10, você pode também escrever assim, tá? Log de A. Você não precisa escrever base 10, ou seja, quando tiver a ausência dessa escrita, significa que a base é 10, o logaritmo é decimal. E tem uma outra também, essa aqui bem menos importante, que é quando a base for a constante de Euler. Isso aqui é o que a gente chama de log neperiano.
Eu posso explicar um pouco essa história. Primeiro o Euler, né? Esse ele vale aproximadamente 2,71, é uma constante de Euler, do Leonhard Euler, né, do matemático. E log neperiano, Neper, foi um matemático, um cientista, na verdade, não matemático, mas ele estudou algumas bactérias, alguns seres naturais, eu vou colocar dessa maneira, em que ele usou a base 2,71, que também é muito presente, alguns, né, como é uma constante, ela é uma constante presente nesses estudos. Então, de tanto ele fazer esse log, acabaram dando essa homenagem que log, sempre quando for nessa base 2,71, que é uma constante de Euler, você acaba usando o ln. ln de A, em homenagem ao Neper, é a mesma coisa que calcular o log na base E. Isso aqui é bem menos importante. Até destacar de verdinho embaixo, porque não que eu não gosto de um verdinho, mas é justamente para destacar algo que é menos importante. Esses três aqui, esses 4 iniciais, sim, são importantes. Eu pensei de colocar um exemplo aqui, e eu vou fazer isso, tá? Pra gente usar um pouquinho essa definição. Vamos lá? Bom, a gente tem log de uma subtração, 12 menos 2 elevado a x, na base 2 igual a 2x. Bom, como é que a gente poderia achar o valor de x aqui? Vê se você me entende pelo menos, já que é o primeiro exemplo, acho que vale muito mais a pena ter do que realmente tentar fazer. Pode ser dar uma olhada, né? Às vezes, dando uma olhada também a gente estuda. Não é sempre que na matemática isso rola, mas acho que aqui rola. Se liga. A gente poderia começar justamente aplicando aquela definição, né? Deixa eu ver se eu consigo descer. Da regra na qual b elevado a x igual a a, lá, b elevado a x igual a a, eu vou fazer isso aqui embaixo. Então vai ficar assim, 2 elevados a 2x, né, igual a 12 menos 2 elevado a x. Aí aqui virou uma equação exponencial que eu vou usar a variável auxiliar, que foi algo da semana passada, lembram? Que falava assim, 2 elevado a x a gente pode chamar de uma outra variável, sei lá, pode ser w. Por quê? Porque 2 elevado a x, isso aqui é a mesma coisa do que 2 elevado a x ao quadrado, né? Como a gente pode substituir por uma variável auxiliar, esse 2 elevado a x, então poderia ser um w ao quadrado igual a 12 menos 2 elevado a x, w. Aí isso aqui é um artifício que acaba, geralmente, tá, caindo numa equação de segundo grau. E a gente vai fazer isso justamente para achar o valor de w e só não esquecer, né? W não é algo original da equação. Então a gente depois vai ter que voltar nisso aqui, tá? Voltar nisso aqui. Bora lá? Se liga. Como é uma equação de segundo grau, vou fazer por soma e produto. Soma, como é menos b sobre a, então a gente sabe que menos b vai ficar menos 1 sobre a, vai dar menos 1. E o produto, como é c sobre a, vai ficar menos 12 sobre 1, menos 12. Pensar em dois números que somados dão menos 1 e multiplicados dão menos 12, para mim esses números são o menos 4 e o 3. Lembrando, esses aqui são os valores de w, né? Como se fosse w1 e w2. Mas o que isso aqui significa de fato em relação ao x, que é o que a gente queria saber? Como 2 elevado a x era o w, então tem duas possibilidades. Ou 2 elevado a x, que é o w, é menos 4, ou o 2 elevado a x é igual a 3. Daqui a gente vai ver que não tem muita solução, sabe por quê? Porque não tem como resultado, né, de uma exponencial dar negativo. Lembra que a gente levou esse papo na restrição? Olha lá, como log vira uma exponencial, o resultado, o a da exponencial, b, da base b de base b, sempre vai ter um resultado positivo. Então, 2 elevado a x dando negativo, isso aqui é impossível de acontecer, tá? Agora, 2 elevado a x, isso aqui a gente, enfim, não vai conseguir caminhar muito. A gente até comentou desse exemplo no início da aula. E a gente não vai ter possibilidade justamente, e aí de reescrever a gente tem, né? Qual é o expoente da base 2 que dê 3? A gente poderia escrever que isso aqui é a mesma coisa que log de 3 na base 2. Isso aqui, gente, que eu fiz foi uma adaptação de uma questão que foi da FUVEST, de 2011, se eu não me engano, em que nas opções aí você tinha log de 3 na base 2, aí você marcava essa opção, tá? Ele pediu o valor de x, o valor de x não era um número, e sim, quer dizer, continua sendo um número, só que agora escrito na função log. E esse número que a gente queria achar não seria possível através de uma exponencial, porque 2 e 3 são primos entre si, já foi um papo que a gente levou em outro momento, beleza? Então, muita atenção nessa forma de fazer e, cara, vamos, né, começando a se entender com essas operações aí, ou simplesmente com a operação log. E, cara, essa parte inicial é fundamental você saber, tá? Isso aqui de vermelho é fundamental. Basicão. Beleza, a gente já se vê.